Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente pelo nosso planeta, pela nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, pelos que estão pelas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixe cairmos em novas tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos retomar o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Estamos estudando o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E hoje nós finalizaremos este capítulo com as instruções dos Espíritos. E o Evangelho nos diz: uma realeza terrena, uma rainha de França, Havre, 1863. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, dissestes que teu reino não era deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Então, esse capítulo ele nos faz uma alerta, né, sobre o que realmente é importante, né?
E neste capítulo, o Evangelho nos traz um profundo esclarecimento sobre o verdadeiro reino de Cristo. E nos fala que para vivermos no reinado do Cristo, precisamos desde logo praticar a abnegação, o desinteresse, o amor ao próximo, a humildade. Quando ingressarmos no além, não nos será perguntado quem fomos, que posição social ocupamos, quantos bens possuímos, mas o que fizemos. Qual é a nossa verdadeira bagagem, aquela que transpõe a barreira da carne, né? Que é a bagagem moral, meus irmãos. Quantas lágrimas secamos, quanto progredimos moralmente. Só então estaremos aptos a ingressar na humanidade real, conforme afirma o Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico, na obra de Fonte Viva, capítulo 127. E o reino do Cristo, portanto, não é deste mundo, ou seja, não se assemelha às glórias efêmeras dos conquistadores terrestres, nem às suas riquezas materiais, mas pertence aos que comungam dos seus preceitos morais e se esforçam por seguir seus exemplos luminosos. E hoje, meus irmãos, vivendo em nosso planeta, um processo de transição que visa transformar este mundo que vivemos, de provas e expiação, para um mundo de regeneração, um novo mundo, né? E esse processo de regeneração, que antes parecia tão distante nas nossas vidas, agora se faz tão presente, né? Nas nossas vidas. E se pararmos para pensar que tudo o que existe e acontece em nossas vidas segue um propósito, devemos parar e pensar qual o impacto deste momento que estamos vivendo em nossas vidas. Qual é o verdadeiro propósito? Quais são as lições que eu preciso aprender? Quais são os ensinamentos que eu preciso tirar deste momento, né? Quais os ensinamentos que este momento está me propiciando, né? Muitas pessoas clamam a Deus: Pai, que tudo volte ao normal, que tudo passe. Mas o que é normal? O que queremos ter de volta em nossas vidas? Precisamos refletir profundamente sobre isso. Há alguns dias atrás, eu estava conversando com meu filho e ele me disse: Mãe, não vejo a hora de tudo isso acabar, de tudo passar. Porque quando passar, eu vou colocar fogo nessas máscaras. Aí eu falei assim: nossa, pensei, né? Que rebeldia. Que bravo, né? Aí perguntei, por que você está falando isso? E ele me disse, porque eu tô cansado, mãe. Tô cansado de ficar em casa, eu tô cansado de não poder abraçar os meus amigos, eu tô cansado de não ir no parque, de não ir para a escola. É muito ruim esse coronavírus. Aí eu pensei, né? Pensei e respondi. Filho, precisamos aprender que na vida não são somente flores, não é? Se a vida nos dá um limão, o que a gente precisa fazer? Tirar uma limonada, não é assim? Um dito popular? Então, não são só flores, precisamos aceitar o que a vida nos dá e aceitar com muita gratidão, sem revolta. Não cabe a revolta. E aí ele ficou olhando para mim, como quem diz, não estou te entendendo nada, né? Aí eu complementei, né? Que o coronavírus, de fato,
afastou ele dos amigos e impediu que ele fosse à escola, dele ir para o parque, dele ir ao shopping, né? Dele fazer as coisas que davam prazer anteriormente, né? Mas e se ele pensar no tempo que ele está passando perto do pai e da mãe, né? Na convivência que estamos tendo junto, das oportunidades que estamos tendo de fazer coisas que antes não tinha tempo, né? De montar um quebra-cabeça, de cozinhar junto, de fazer as coisas, de ficar junto com ele na lição, de acompanhar a escola, né? De assistir um filme, de participar ativamente da vida um do outro, né? A gente não tinha oportunidade de fazer isso antes, mas agora a questão do home office, de trabalhar mais perto, dele estar estudando, eu e o pai dele estamos muito mais inseridos no aprendizado e tudo mais, na vida, né? E aí ele respondeu, é verdade, mãe, gosto de ter você e o pai juntinho. Eu falei, então a gente tem que agradecer a Deus pelo que está nos proporcionando neste momento, né? E principalmente pelo aprendizado que estamos tendo em família. Então, por que eu contei essa historinha aqui para vocês, né? Dessa conversa com meu filho? Porque a pandemia nos trouxe muita dor, muito sofrimento, é verdade. Mas também não podemos negar que nunca se falou tanto de amor, de solidariedade. Nunca clamamos tanto ao Pai, nunca nos unimos tanto em oração, em prece. Nunca tivemos tão inclinados a olhar o outro como irmão, nos sensibilizando diante da dor alheia. E na verdade, meus irmãos, está nos ensinando a amar ao próximo como a nós mesmos. Não é esse o maior ensinamento de Jesus? É uma pena que ele tenha que vir através da dor, mas são as nossas escolhas. São as nossas escolhas que nos trouxeram até aqui. Então não cabe o sentimento de revolta, né? Não cabe. Precisamos vibrar numa sintonia de amor para que cada vez mais essa dor amenize aos corações daqueles que estão sofrendo. Não é verdade? Além disso, precisamos entender que as dificuldades que estamos vivendo hoje nos convidam a sair da zona de conforto para buscarmos novas soluções, enfrentar novos desafios, estimulando a utilização de habilidades adormecidas, que de um outro modo talvez não seriam exploradas nesta encarnação. Ou seja, nos trouxe a oportunidade de um recomeço, uma conexão com a natureza, com habilidades de artesanatos. Tudo isso é aprendizado. Eu, pelo menos, estou encarando desta forma, né? E pensando em recomeço, cabe a nós a confiança em Deus e em Jesus, e planejar como será a nossa vida daqui por diante, quais são as mudanças que aplicarei em mim, a reforma íntima, o que deixarei de lado, o que não faz mais sentido, né? Que essa pandemia, seja um marco em nossas vidas para um novo recomeço e que este seja pautado nos ensinamentos de Jesus, nas lições do Evangelho e pensar o que Deus espera de cada um de nós que já abraçamos o conhecimento da doutrina, essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a entender de forma tão clara os ensinamentos de Jesus, né? E chegaremos à conclusão que Deus espera que sejamos um pontinho de luz em meio à escuridão, que possamos vibrar na sintonia do mais alto, desses espíritos abnegados que vêm até nós quando lembramos de sintonizá-los numa prece, que possamos vibrar amor, que possamos amenizar a dificuldade de irmãos que estão
em leito, através das orações, das nossas preces, do nosso pedido a Deus, né? E para complementarmos a leitura deste capítulo, trago uma mensagem extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. O título é Tua Fé. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas, versículo 8 e 48. Aí essa mensagem nos diz: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes, ouvimo-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. É a confiança em Deus, é a fé, né? O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de uma coisa alguma. As almas vazias embalde reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As navegações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas sem o concurso da tua fé. Porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Ou seja, cabe a nós, a nossa fé. Não é verdade? É necessário ter confiança, é necessário acreditar em Deus. Não devemos nos desesperar, achar que esse barco está navegando sem rumo. Não está. Jesus está no comando dessa embarcação. Precisamos confiar, meus irmãos, né? E pensamento positivo, sintonizar esses irmãos, esses espíritos elevados que vêm até nós, o orar e o vigiar sempre, em todos os momentos. Se manter firme, resignado, resiliente, né? E é isso que Deus espera de nós nesse momento de prova. E para finalizarmos a leitura de hoje, trouxe uma mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Tempo de confiança.
E agora é tempo de confiança. É tempo de provarmos a nossa fé, né? E disse-lhes: onde está a vossa fé? Jesus, Lucas, versículo 8 e 25. E essa mensagem nos diz: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: aonde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. Quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalhar e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem nos discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperem a indagação: aonde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então vamos ler de novo aqui. E os outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo, que somos nós, aprendamos a dominar, a educar, disciplinar e vencer com serenidade as lições. Voltamos a esse momento que estamos vivendo, né? Se continuarmos reclamando, nos revoltando, não estamos assimilando a lição, né? Essa mensagem de Emmanuel nos faz refletir sobre a necessidade de sermos resilientes e fervorosos no momento que requer essa necessidade. É no momento de maior dificuldade que precisamos dar testemunho da nossa fé, meus irmãos, da nossa confiança em Deus. E que Ele está lá, de braços abertos, a nos ajudar. Basta que clamamos a Ele, mas sem revolta, né? Que possamos ser um pontinho de luz em meio a essa escuridão e essa dificuldade. Que possamos emanar dos nossos corações muito amor, né? Sempre uma palavra de acalento, uma palavra de esperança, de confiança e de fé. E é isso. Eu deixo essa reflexão para vocês. Fiquem com Deus e tenham uma excelente semana. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira
de estudos do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E antes de iniciarmos a leitura do livro propriamente, eu gostaria de dividir com vocês uma pequena historinha, como toda quarta-feira. Esta extraída do livro Novas Histórias que Ninguém Contou e Novos Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. O título da nossa historinha é O Sonhador Generoso e nos diz o seguinte: um homem desencarnado que desejava progredir espiritualmente aproximou-se de Deus e fez um pedido: voltar à terra, ser dono de um grande campo e nele produzir muitos frutos que seriam ofertados generosamente a todas as criaturas. O Senhor atendeu e facultou que ele escolhesse um dom com o qual nasceria para poder atingir o seu objetivo. O homem pediu o dom da palavra, com o qual seduziria as pessoas para o auxiliarem no grandioso projeto. No mundo, o homem mostrou ser, desde cedo, hábil conversador. Suas palavras tinham o poder de atrair a atenção das pessoas e todos o escutavam com admiração. Fez exaustivas pregações acerca da necessidade de se cultivar um campo para a produção de frutos, porém as pessoas que o ouviam, apesar de elogiarem sua cultura, facilidade de expressão, não aderiam ao seu apelo, e desse modo levou toda a sua existência conclamando as pessoas à realização do seu projeto sem nada conseguir, e voltou ao mundo espiritual de mãos vazias. Recebido por Deus em nova audiência, ele se lamentou do seu insucesso e implorou uma outra oportunidade. Queria realizar seu projeto, e para isto seria necessário, além do dom da palavra, que lhe fosse concedido o dom do trabalho. Com os dons da palavra e do trabalho, ele realizaria o seu projeto e beneficiaria as multidões com a generosidade dos frutos que seu campo produziria. Novamente atendido por Deus, voltou ao mundo da matéria, adquiriu uma vasta extensão de terras e lançou-se ao trabalho. Com sua palavra convencia as criaturas e com sua disposição para o trabalho dava o exemplo do que devia ser feito. Obteve adesões e algum êxito, porém as pessoas não se apegavam àquele ideal. Passado algum tempo, abandonavam o campo e deixavam-no novamente sozinho. Retornou mais uma vez ao mundo dos espíritos esgotado, rouco de tanto fazer pregações e com as mãos calejadas do exaustivo trabalho realizado. Conseguira, com o suor de seu esforço, obter alguma produção, porém em quantidade insuficiente para atender ao seu propósito espiritual. Triste e amargurado diante do novo fracasso, ele foi visitado pelo Senhor. Ao vê-lo naquele estado, o Pai Criador se compadeceu e amorosamente lhe disse: quero que voltes a nascer entre os homens. Levarás contigo, além dos dons da palavra e do trabalho, o dom especial que te falta, o qual possibilitará a realização do teu sonho. Assim, o homem veio ao mundo e venceu. Foi dono de um grande campo e nele produziu muitos frutos, que ofertou generosamente a todos os necessitados que bateram em sua porta. De volta
ao espaço, foi visto, triunfante, a recordar sua existência e os dons que possibilitaram seu sucesso. Com a palavra, conseguiu impressionar os ouvintes. Com o trabalho, deu exemplo do que deveria ser feito. E com o dom da alegria, entusiasmou e empolgou as pessoas, conquistando-as para o esforço conjunto. A alegria que transbordava de sua alma contaminou seus colaboradores, espalhou-se por todo o campo, uniu homens e forças, possibilitando-lhe alcançar o tão sonhado sucesso. E aí vem as ponderações. Ponha alegria em tudo que você faz. Ela é o fermento emocional que amplia o raio de suas ações no mundo. Ser alegre é meio caminho andado para conquistar pessoas e favores. Todos somos positivamente sugestionados diante de alguém alegre e feliz. Atue sem estardalhaço. Alegria não é a ostentação constante de um sorriso nos lábios, mas sim um sentimento interior de satisfação que o mantém em paz e feliz consigo mesmo. Não deixe brechas para a tristeza. Aquilo que hoje é tido como desgraça poderá ser visto amanhã como uma providencial ação divina, atuando sempre em seu favor. Vacine-se contra a dor. A vida compensa as pessoas alegres, livrando-as dos males que atormentam aquelas que são tristes. Comemore as conquistas de cada dia, mesmo que pequenininhas. A alegria diante dos pequenos êxitos prepara o caminho para as grandes vitórias. E aí, para finalizar, um trecho que lemos em João, capítulo 14, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Até aqui a nossa historinha. Muito bem, vamos então dar sequência à leitura do nosso livro, Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, fala sobre a teoria e prática da mediunidade. Nós estamos aqui terminando o capítulo 14, que nos falou sobre a aura, e já vamos começar o capítulo 15. Então, terminando, só voltando um trechinho do que nós havíamos lido na semana passada, vê-se o seguinte: segue-se a transcrição de um longo diálogo no qual o espírito, totalmente ignorante de sua real situação, diz a certa altura: eu estava no meu lugar, havia muitos de nós, todos embolados, homens e mulheres. Tínhamos um lar, mas não podíamos sair dali. Às vezes, o ambiente era tépico. Por algum tempo, eu permanecera sozinho na escuridão. Antes de ser preso, pude falar uma vez, mas agora estou só. Você não tem o direito de me colocar aquelas coisas que queimam. Bem, como se pode observar, o espírito viveu algum tempo na situação de erraticidade mencionada na codificação espírita. Sentia-se sozinho e mergulhado em trevas. Atraído pela aura de uma pessoa que oferecia condições propícias, ele se aproximou e acabou como que imantado ali, juntamente com outros espíritos em condições semelhantes às suas. No jargão popular, era uma situação de encosto, da qual o médium involuntário e despreparado sofria penosas consequências, inclusive doenças de natureza psicossomática. Depreende-se ainda do texto e das sumárias observações adicionais do doutor que, após afastados os demais espíritos, e como eles reclamavam
dos choques elétricos. A manifestante, e era uma mulher, ficou sozinha e conseguiu até comunicar-se através da sua vítima e hospedeira, mas acabou também desalojada por uma verdadeira tempestade magnética provocada pelos choques aplicados pelo Dr. Wickland com a sua temível aparelhagem. Eis aí, portanto, exemplos vivos de que a aura é, de fato, a plataforma onipresente de que nos fala André Luiz, antecâmara de todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia. Extensão viva do perispírito que, segundo Kardec, é o órgão transmissor de todas as sensações e princípio de todas as manifestações. Não há, pois, como minimizar ou ignorar a importância da aura e do perispírito no estudo dos fenômenos de natureza anímica ou mediúnica. E aqui termina o capítulo 14, que nos fala sobre a aura. Vamos dar início, então, à leitura do capítulo 15, que vai nos falar sobre a psicofonia. Então, vamos lá. Na introdução, lemos o seguinte. Escreve Allan Kardec no Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 166, o seguinte. Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Estes últimos, a maioria das vezes, nada ouvem. Neles, os espíritos atuam sobre os órgãos da palavra como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um, ele toma da mão, a outro, da palavra, a um terceiro, do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o espírito, como o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com esta espécie de médiums quando tratarmos dos médiums intuitivos. Então, até aqui o trecho do Livro dos Médiuns. Examinemos atentamente essas observações de Kardec. Em primeiro lugar, a terminologia. Para que não paire dúvida, lembremos-nos de que médium escrevente é o mesmo que médium psicógrafo e que falante é o psicofônico. O codificador distingue ainda o audiente do psicofônico, chamando a atenção para o fato de que o primeiro limita-se a repetir o que está ouvindo do espírito comunicante, enquanto que o outro não tem necessidade disso, porque o espírito vai diretamente ao seu aparelho fonador, sem precisar falar-lhe ao ouvido. É igualmente de nosso interesse anotar a observação de que o espírito recorre ao instrumento que lhe parece mais adequado no médium ao seu trabalho. Por isso, escreve por meio de um,
fala por meio de outro ou dita ao ouvido de um terceiro. Eis uma boa razão pela qual o médium deve deixar que suas faculdades passem por este processo de seleção natural, por iniciativa dos próprios espíritos que o procuram para se comunicar. É preferível ao sensitivo desenvolver bem uma única espécie de faculdade, se esse for o caso, do que ficar forçando o desenvolvimento de muitas delas, na ilusão de que o bom médium é aquele que trabalha com muitas faculdades simultaneamente. Às vezes é a própria entourage do médium, ou seja, seus admiradores, áulicos e companheiros de trabalho, que suscitam esses aspectos, estimulando vaidades perfeitamente dispensáveis, como todas o são. E por isso, numa atitude de semostração, como dizia Mário de Andrade, o médium se esforça por exibir o mais amplo leque possível de faculdades. Observamos ainda, no informe de Kardec, que o médium falante ou psicofônico geralmente se exprime sem ter consciência do que diz, ou seja, há comunicações que não passam pela própria consciência, ou seja, pelo menos ele não guarda nenhuma lembrança delas. Outras há que estão, evidentemente, bem acima do seu próprio nível cultural e contêm ideias estranhas às suas habituais. Convém chamar a atenção para o fato de que esse é o critério mais seguro para avaliar a autenticidade da presença do Espírito, como já tivemos oportunidade de observar alhures neste livro. É certo que, sendo também um espírito e trazendo nos arquivos de sua memória integral uma volumosa bagagem de conhecimentos, o sensitivo pode ser médium de si mesmo, ou seja, transmitir uma comunicação anímica e não espírita. Contudo, o indício mais evidente de que a manifestação provém de uma inteligência estranha à sua está no fato de que o nível de conhecimento ali revelado é superior ao que seria de se esperar da inteligência do médium em seu estado normal, dentro das limitações impostas pelo mecanismo constritor da encarnação. E aí vem o item 2 que nos fala sobre gradações da passividade. Vemos ainda que Kardec aborda o problema da passividade dizendo que nem sempre ela é tão completa, do que se depreendemos que a passividade também pode ter e tem suas gradações no exercício das faculdades mediúnicas. E como vimos repetindo insistentemente, essa palavra, aliás, é mais abusada do que parece por médiuns e dirigentes despreparados. Creio que vale a pena determos-nos por alguns instantes nesse aspecto pela importância que tem o conceito da passividade nos diversos mecanismos da mediunidade em operação. Muitos entendem que tornar-se passivo ou dar passividade é entregar-se totalmente aos espíritos manifestantes para o que der e vier. Não é isso. Passividade total, sem reservas, é inércia, é indiferença, é inatividade. Para se ter uma ideia mais exata, a palavra inércia, por exemplo, vem do termo latino que nos leva
ao seguinte rosário de palavras de conotação negativa, que são inação, indolência, preguiça, ociosidade, torpor, desleixo, incúria, moleza, indiferença, apatia e outras mais que deixamos de fora. Ver no Novíssimo Dicionário, ele cita então, né? Nenhuma das atitudes correspondentes a estas palavras é adequada para caracterizar o exercício da mediunidade, sob a alegação de que é preciso dar passividade. Bom, vamos dar uma paradinha por aqui, né? E aí na semana que vem nós continuamos esse assunto aí tão interessante, não é mesmo? Vamos terminando então aqui o nosso trabalho, dando graças pela oportunidade bendita de podermos estar juntos mais uma vez, não é? Mais uma quarta-feira, que Deus nos dê sempre a bênção de podermos estar aqui. E encerramos o nosso trabalho agradecendo ao Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos.